Olá! Hoje foi publicada a reportagem mais dura desde o início do governo Bolsonaro, ligando o presidente a um ato de corrupção. Não é nada ligado à compra de vacina, não é nada ligado a um ato do governo, mas sim uma história do passado do Jair. Tem a ver com rachadinha, mas não a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Dessa vez, uma possível rachadinha com muitas possibilidades de a gente tirar esse possível e ter de fato ocorrido do Jair Bolsonaro, do gabinete dele quando ele era deputado federal. Eu vou analisar qual é a consequência disso para a popularidade do presidente, o risco que isso representa para a reeleição dele e também falar do ponto de vista criminal o que pode acontecer. A reportagem é da colunista Juliana Dalpiva do UOL, a quem eu aproveito para parabenizar pela história. Vamos lá? Bom, vamos por partes. Primeiro, tem que se falar um pouco desse termo rachadinha. Rachadinha faz parecer que é uma coisa inofensiva, um mal menor. Os bolsonaristas nos grupos de Zap, inclusive, tentam diminuir a importância disso, falando que é uma prática que todo partido tem, que todo político tem. Esquece, rachadinha é crime. Crime não é crime eleitoral, como Caixa 2, é crime codificado no Código Penal, tipificado no Código Penal. Chama-se peculato. É o servidor que se apropria da coisa pública. Roubo, né? É roubo sem a gente querer dourar a pílula. E essa rachadinha cai na conta do Jair. O áudio que o UOL publicou mostra a ex-cunhada do Bolsonaro, a irmã da Ana Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan, o 04, essa cunhada falando que o Bolsonaro demitiu um irmão delas, chamado André, do gabinete dele de deputado, porque esse André teria se recusado a entregar todo o dinheiro que o Bolsonaro queria que fosse entregue do seu salário. Quer dizer, segundo esse áudio indica, com bastante precisão, esse camarada trabalhava no gabinete do Bolsonaro, todo mês tinha que devolver parte do seu salário, mais ou menos como os funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro tinham que fazer naquele esquema comandado pelo Queiroz, e o Bolsonaro estava indignado porque ele não estava devolvendo tudo que queria, que o Bolsonaro queria. Por que essa história é grave? Bom, primeiro porque imputa com bastante força um crime ao presidente. Segundo, coloca o presidente não só numa posição de ladrão, não tem outra palavra para isso, possivelmente um ladrão, mas também como o chefe desse esquema. Porque se o presidente decidia quem trabalhava ou não trabalhava, quanto que vinha, quanto que não vinha de volta para a mão dele, ele possivelmente pode ser enquadrado na categoria de líder de uma organização criminosa, caso seja comprovado que ali havia o mesmo tipo de organização criminosa que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, havia no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Isso, politicamente, tem um impacto muito grande para o Bolsonaro. Eu estava conversando com uma fonte agora há pouco que me perguntou como estavam as coisas em Brasília e eu, no início da conversa, já falei, bom, todos falando desse áudio. E aí essa pessoa falou, não, mas e a pandemia? Eu estou preocupada com a morte das pessoas. Eu falei, olha, isso é gravíssimo. Agora, do ponto de vista político, das consequências políticas das duas coisas, o áudio pode trazer um prejuízo muito maior para o presidente do que as mortes. Por quê? Muito provavelmente, o percentual de pessoas que já pulou fora do barco do Jair, as pessoas que não o apoiam mais por conta das mortes, essas pessoas já acabaram. Esses 25% aproximadamente que o presidente ainda tem de popularidade, muito provavelmente são pessoas que ou não se importam com as mortes ou não acreditam ao Jair Bolsonaro as 520 mil mortes. Ah, mas aí você deve estar se perguntando, essas pessoas vão sair por conta de um áudio que indica que ele possivelmente pode ter praticado um ato de corrupção? Sim, porque as pesquisas qualitativas mostram que o tema corrupção é muito caro para o eleitorado do presidente. Esses 25%, se for comprovado que o Jair Bolsonaro teve alguma participação no ato de corrupção,
Esses 25 não é que eles vão virar zero, mas esses 25 podem descer mais um pouco. Em 2019, pesquisas quantitativas indicavam que era mais ou menos em torno de 12%, 13% o percentual dos eleitores do Jair, dos apoiadores do Jair, que estavam com ele até o final. Topavam golpes, soluções radicais, eram os mais xiitas, tanto nas questões avessas à democracia, quanto no tema dos costumes mais conservadores. Olha o abismo que tem desses 12%, 13% para 25%. Possivelmente, isso é uma hipótese, esse percentual de 12 para 25 pode ser composto majoritariamente por pessoas que acham, até hoje, apesar das evidências em contrário, que esse governo é um governo que não tem corrupção e é um governo que combate a corrupção. Portanto, se esse áudio, associado às suspeitas de que houve pagamento de propina para compra de vacinas durante a pandemia, se essas informações, essas suspeitas que cercam agora o presidente, mas cercam diversas figuras do governo dele, se comprovarem ou se tornarem mais fortes, suspeitas mais fortes do que já são, e algumas delas já são suficientemente consistentes, isso pode fazer com que o presidente não passe para o segundo turno no ano que vem. Portanto, você já viu que vai ser muito quente para variar o noticiário nos próximos dias. Fica ligado na coluna e fica ligado nas análises aqui do Diagnóstico. Obrigado!